Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui que eu vos falo é o professor Alessandro, professor de língua portuguesa, literatura e redação para o Enem e principalmente para concurso público. Em primeiro lugar, como sempre, eu agradeço a Deus por esse privilégio de preparar um vídeo para ajudar na sua aprovação que passa por aqui. Em segundo, agradeço a cada um de você que é inscrito ou inscrita aqui no meu canal no YouTube, me segue lá no meu perfil no Instagram. Você que ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva, deixe aí o seu like, o seu comentário e a sua sugestão. Olha só, gente, para você que é a primeira vez que está aqui me prestigiando, deixa eu falar uma coisa. Tá? Eu peço desculpa desde já porque eu não estou no meu estúdio, tá? Eu estou em viagem, né? Período de férias, estou na casa de familiares e porventura pode ter algum barulho por trás aí nesse vídeo, mas eu te peço desculpa aí, eu tenho certeza que isso não vai atrapalhar na sua aula. Eu peço que você assista esse vídeo até o final porque ele é muito importante, tá? Então, esse vídeo eu preparei especificamente, tá, para mostrar com uma redação pronta, uma dissertação argumentativa pronta para o concurso do TRF Primeira Região, né, Tribunal Regional Federal, cuja banca é FGV, que para mim o grande desafio nessa prova discursiva é essa quantidade de linhas, tá? Então vou desaparecer aqui um pouquinho e nós já vamos para o nosso vídeo. Aqui está, então, concurso público, vídeo preparado para o concurso público do TRF1, banca FGV, por sinal ganhando bastante licitações de tribunais. Vamos falar aqui, como eu falei, o vídeo é bem objetivo, redação pronta, pensando na prova discursiva, tá? No perfil da banca FGV, tá, gente? Agora, antes de mais nada, eu quero só fazer umas divulgações aqui. Eu peço que você preste atenção, olha. Já tenho disponível e-book especificamente para esse concurso, de acordo com o perfil da banca, tá, gente? E de acordo com o que ela pode exigir de você, tá ok? Inclusive considerando a retificação que já houve no edital, que foi basicamente na grade de correção. Professor, o que é que eu encontro nesse e-book? Qual é o valor dele? Apenas R$ 20, gente. É um valor que para você pode ser insignificante, mas vai custar a sua aprovação. Tá? Então, o que você encontra nesse e-book? Você vai ter estruturas semi-prontas, tem estrutura minha que já carimbou essa banca FGV, tá? Temas prováveis de acordo com o edital, textos prontos também para você ter uma noção do que a sua dissertação argumentativa precisa ter, tá? Se você tiver interesse, é só entrar em contato comigo ou por esse zap aqui que eu utilizo profissional. Desde meu primeiro canal no YouTube foi hackeado. Caso não tenha, eu entendo que algumas pessoas não querem, né? Por questão de opção, não entrar em contato com o Zap, mas pode me chamar pelo e-mail, tá aqui o endereço, ou no meu perfil no Instagram, tá? Só que eu vou precisar do seu e-mail para poder enviar o arquivo, ok, gente? Se você tiver interesse também, tem correção específica, tá? O individual é só R$ 20. Eu tenho o pacote de três correções fica por 50, 5 por 80 e outros a depender da necessidade. Como é a minha correção? Você vai receber o material em PDF que eu vou lhe mandar, tá? Fazendo os apontamentos de acordo com a grade da banca, especificamente para esse concurso. Vou comentar em forma de vídeo curto aqui ó, a correção que eu faço, metodologia inovadora, que tem ajudado bastante pessoas. Caso você queira conhecer resultados recentes, vai lá no meu perfil no Instagram, que eu coloco lá, viu, gente? No mínimo 90% em concursos, quem utiliza as minhas estruturas semi-prontas, que eu digo que é a sua. Tá? Então, eu vou comentar essa sua correção em forma de vídeo curto e bem como eu vou tirar dúvidas. Não tem como você não aprender redação, dissertação argumentativa nesse perfil aí, ok? Caso tenha interesse, entre em contato aí comigo. Ó. Nós já vamos já para o vídeo aqui, para o nosso tema. Eu gosto de ser bem didático, bem objetivo. Essa aqui é a grade da banca, tá? Não vou detalhar agora, porque o meu foco aqui é nessa redação pronta. Nesse que, para mim, como eu falo, gente, para você pode não ser, né? Mas eu me coloco na situação de muitos candidatos aí que vão ter esse desafio de escrever o texto nessa quantidade de linhas.
E detalhe, eu vou explicar aí que não é qualquer texto, não. A banca quer uma dissertação argumentativa que tenha argumentação. Não é qualquer argumento, não, tá? Que tenha argumentação suficiente e consistente. Então, aqui, ó, houve já é a retificação que a banca fez, no caso aí com a grade de correção dela. Então, a grade aqui é de dissertação argumentativa. Teu texto aí você vai ter que escrever uma dissertação argumentativa, evidentemente, tá? E aqui a única informação que eu tirei do edital foi essa aqui. Então, a redação deverá ser redigida em gênero. Então, o gênero textual aqui, o tipo é dissertativo. Aí nós temos o gênero expositivo e o gênero dissertativo argumentativo. Nesse caso, é a clássica dissertação argumentativa, que você vai ter que apresentar uma tese e você vai fundamentar essa tese. Com que? Com argumentos. E detalhe, você vai ter que detalhar esses argumentos. Como é que a gente detalha argumentos, professor? Por meio de estratégias argumentativas. Quando se usa dados estatísticos com a indicação da fonte, comenta-se, relaciona com o tema. Quando se faz uma citação de um pensador, que se comenta essa frase do pensador e se relaciona com o tema. Ou quando se faz uma alusão histórica, uma comparação entre épocas, exemplo de caso concreto. Ou seja, dissertação aqui só com basicamente exemplificação para a banca FGV, pode esquecer que você não fecha aqui esse quesito, né? Além disso, o texto tem que ter progressão textual, né? Tem que ter a costura, tem que ter os elementos coesivos entre os parágrafos, dentro dos parágrafos e, claro, de forma que as ideias estejam articuladas, né? Vamos no exemplo aqui do texto pronto, eu vou mostrar melhor. Gente, então olha só. A última vez aqui que a banca fez isso, tá? Foi o concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Inclusive, eu trabalhei com correções, tá, para esse concurso. Com certeza também tivemos resultados positivos. E, inclusive, está aqui o tema. Ó. É nesse perfil aqui a banca. Qual é o perfil da banca FGV, caso você vá fazer a primeira vez a prova dessa banca aí, tá? Ela tem colocado ultimamente os temas em forma de perguntas. E o que significa dizer isso? Que você vai escrever uma dissertação argumentativa normal, tá? E nessa dissertação argumentativa, você vai respondendo, você vai argumentando, apresentando opinião com base nesse questionamento, nessas perguntas. Que no meu resumo, na minha visão, como professor, eu digo, dá para encaixar como aspectos aí, discorrendo sobre cada um deles, mas claro, com fundamentação, porque não é dissertação expositiva, sim dissertação argumentativa. Pode ser que a banca venha cobrar novamente assim a sua prova, porque, como eu falei, os concursos recentes, né, na sua grande parte, na maioria, independente da educação, voltada para a educação, tribunal, enfim, segurança pública, o tema assim dessa maneira aqui, mais ou menos, ó. E o enunciado aqui bem curto. Ó. O desafio nesse concurso não é só a quantidade de linhas, é também o tema, caso você esteja querendo perguntar, professor, e o tema? Gente, aqui o tema vai ser no perfil FGV. Treine de tudo, espere qualquer coisa para essa banca. Imagina quem treinou lá para o Tribunal de Justiça, outras temáticas, e olha só a temática que exigiu. Aqui a banca quer saber, tá, qual é a sua opinião, se você consegue, independente da temática, apresentar um posicionamento explícito, ou seja, uma tese explícita, e justificar, ou seja, fundamentar, argumentar em relação a esse seu posicionamento, essa sua tese. Por isso ela opta pela dissertação argumentativa, tá, gente? Então, por exemplo, o pessoal do TCE no Pará, poxa, bacana. Tema lá, a banca disse que vai ser voltada à questão da atualidade. Isso ajuda muito, né? O recorte aí que diminui bastante. É atual, é da atualidade. Beleza, aqui não, tá, gente? A banca não tem nada aí, não, você pode ler o edital, que é o perfil, não está errado, não, e ela não vai retificar isso, viu? E não é erro. É o perfil dela, né? Eu acho que ela foi boa exemplo, o pessoal do Pará lá, colocou lá, voltada à atualidade. Vocês não. Tem que treinar de tudo, tem que estar preparado para qualquer tipo de temática. Aí olha só aqui, ó. Ela põe o logo, claro, na prova discursiva.
Aqui um texto motivacional bem curtinho. Os pais mais tradicionais tinham sempre a preocupação de deixar uma herança para os filhos. E tal herança era sempre imaginada como uma boa quantidade de dinheiro ou propriedade. Será essa de fato uma solução para futuros problemas? Olha só, esse é o perfil, o padrão dela. Que outros caminhos podem ser adotados nesse aspecto? Qual a melhor herança a ser deixada para nossos herdeiros? Então, aqui nós temos o que? Nesse tema, né, nessa prova discursiva aí, nós temos três questionamentos, três perguntas. E aí o que acontece? Olha o que a banca faz. Ó. Diga o que você pensa a respeito num texto dissertativo argumentativo, escrito em língua culta, com no mínimo 15 e no máximo 20 linhas. Aqui que está a questão, ó, dando especial atenção aos argumentos apresentados, que é a parte mais importante, as outras não quer dizer que elas não sejam, a parte mais importante numa dissertação argumentativa são os parágrafos de desenvolvimento. O que eu entendo com isso? Que normalmente, quando se estrutura uma dissertação argumentativa, desde a introdução você precisa apresentar uma estrutura ideal. E essa estrutura ideal de cada parágrafo é que cada parágrafo tem que ter tópico frasal, desdobramento de fatos, informações e opiniões. Então, o que eu entendo disso é que você vai abrir mão de algumas linhas na introdução e na conclusão e jamais vai abrir mão nos parágrafos de desenvolvimento. Aí tá aqui, eu coloquei um tema aqui bem objetivo, bem direto, a gente vai direto ao ponto. Vamos dizer que tem um texto motivacional, bem curto. Coloquei aqui, resumi um questionamento, poderiam ter outros, só que nesse caso aqui, a partir daqui, eu tirei o que poderiam ser outras perguntas, né? Que no caso seriam minhas teses, meus posicionamentos explícitos. Então, olha só, qual é a relação entre a saúde mental e as redes sociais? Então, veja bem, ali, aqui, por exemplo, cada pergunta dessa ou cada resposta dessa aqui, eu poderia transformar num posicionamento, numa tese, uma opinião. E eu vou fundamentar, evidentemente. Aqui, ó, só tem uma. Mas como eu vou discorrer, vou ter que apresentar aqui a minha opinião, eu posso, por exemplo, pressupor aí, a partir daí eu posso criar duas teses. E a partir dela discorrer sobre o tema e justificar as minhas teses. Em síntese, tá aqui, gente. Essa aqui é a folha de rascunho da banca que eu peguei. Essa aqui é a minha letra, que vejam, o tamanho da minha letra não é grande e nem pequena, é mediana. Tá? Então, aqui para ficar mais realista, porque uma coisa é você ver um texto digitado, outra é você ver um texto escrito à mão. Eu faço isso justamente para ficar melhor. Então, vamos lá. O teu texto que você vai discorrer é uma dissertação argumentativa. E ele, estruturalmente, tem que ter pelo menos três parágrafos. Eu sugiro, sugestão, viu, gente? Rol exemplificativo, não é rol taxativo, não. Eu sugiro que você desenvolva em quatro parágrafos. Mas pode ser que, por exemplo, vá, dependendo do tema, professor, eu só vou conseguir escrever em três parágrafos. Um para a introdução e um bem grande para o desenvolvimento e um para a conclusão. Professor, eu vou perder ponto nisso? Não. Não vai perder ponto. Tá? A não ser que você não saiba organizar bem. Uma questão de pontuação e tal, etc., porque o parágrafo ele fica muito grande. Mas o que acontece? Nada, não tem nada em nenhum livro, tá, da linguística textual dizendo que a dissertação tem que, se tiver três parágrafos, vai perder ponto. Não existe isso. O que eu sempre recomendo nesse tipo de prova discursiva, nesse limite, gente, que para mim, eu falei, o desafio é muito grande, escrever em 20 linhas no máximo. O que eu sempre indico é para você evitar partes embrionárias, porque os avaliadores vão observar isso. O que é parte embrionária, professor? Quando, por exemplo, a introdução tem 3 linhas. Sem contar o número de linhas, tá, gente? Aqui, ó, eu fiz essa distribuição aqui, ó. Não é que eu escrevi contando uma linha, não.
O que eu abri mão? Eu fui direto, ó. Na introdução, o que é que tem que ter? O que é que tem que aparecer? O que é que tem que vir? Senão, não é dissertação argumentativa. O tema e a tese explícita. Ou, gente, ou para essa banca aí, ó, menções ao quê? Às perguntas, aos questionamentos. É claro que, dependendo da frase temática, pode ser que a banca coloque perguntas extensas, você não vai repetir aqui, não, você já coloca as respostas. Nesse caso, qual é a relação entre a saúde mental e redes sociais? Eu vou contextualizar, porque é para isso que serve a introdução. O que é contextualizar, professor? Eu vou apresentar, eu vou fazer menção. Tá? Aqui, professor Cidel, já posso ir explicando? Se eu tenho letra grande, com certeza, pode ir. E não fica só uma introdução no sentido de mencionar, já vai explicando. Já vai detalhando, não tem problema quanto a isso não, tá? Então, mas o que acontece? Os avaliadores, eles vão observar no seu texto. Ele tem introdução, tem desenvolvimento, tem conclusão, porque, gente, aqui, ó, é do gênero, tá? De novo, eu vou voltar aqui, ó. Aqui é do gênero. A banca disse aqui, ó, é do gênero. Se é do gênero, dissertativo, argumentativo, ele tem que ter a introdução, tem que ter o desenvolvimento, tem que ter a conclusão. Faz parte, é da natureza dele. Aí não tem como abrir mão, certo? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Normalmente uma introdução, quando eu faço de 30 linhas, eu começo um pouco mais extensa, contextualizar um pouco maior. Nesse caso, não, eu já resumi, já fui bem objetivo. Tá? Se a sua letra for muito pequena, dá para você fazer isso, mas se for o tamanho da minha, olha só, vou direto ao ponto. Ó. Com o avanço tecnológico, indivíduos passam mais tempo no ambiente virtual do que no físico. Por isso, ó, já vou mencionar o tema. Ó. Por isso, é importante analisar a relação da saúde mental e as redes sociais. Nessa conjuntura, aí eu já apresento o quê? Ó? Meu posicionamento, as minhas teses, os meus aspectos, como eu falei, isso aqui, ó, eu posso tirar da frase temática, vamos dizer que a banca fizer só uma pergunta, que ela não vai fazer isso. Ou pode ser resposta das outras perguntas, das duas perguntas que faltavam, já menciono aqui, ó. Nessa conjuntura, a alta exposição online, bem como mensagens agressivas nesse ambiente, afetam o psicológico do indivíduo. Pronto, ó. O que eu tenho aqui, a introdução. Significa dizer que a partir do segundo parágrafo do meu texto, eu vou ter que fazer desdobramento de fatos, informações e opiniões, tá? É justamente o que dá origem ao nome desenvolvimento. Ou seja, o que eu mencionei na introdução, eu vou detalhar nos parágrafos de desenvolvimento. Tenha essa clareza. Tá aqui, ó. Vamos ficar aqui no parágrafo de desenvolvimento. Já fiz a introdução. Como eu falei, eu preferi essa temática distribuir aqui em dois parágrafos. Não há um rol taxativo, como eu falei, é exemplificativo, viu, gente? Você só não vai colocar parágrafo de 3 linhas, porque vai ter avaliador que vai tirar ponto seu. Porque constitui parte embrionária. De 2 linhas, nem pensar. Então, pelo menos 4. Como eu falei, você não vai escrever o texto contando linha. Pelo amor de Deus, você não faz isso. Tá? Então, pensa, opa, eu vou contextualizar o tema e as respostas das perguntas que vão virar os meus posicionamentos que eu vou ter que discorrer, vou ter que detalhar, não tem jeito. Então, vamos lá. Gente, nos parágrafos de desenvolvimento, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que argumentar. Lembra quando falar em argumento, gente? Lembra disso aqui, ó. O que é argumentar, professor? É justificar, cara. Você faz isso no seu dia a dia, tá? Você vai justificar um porquê, tá? Você vai justificar um porquê, ok? Então, por exemplo, professor, quando você está lá na sua casa, ó,
Assim, mãe, vamos comer pizza hoje, pelo amor de Deus. Vamos sair um pouco. Aí a sua mãe diz, não, vamos ficar aqui em casa. Você faz o quê? Mãe, vamos comer pizza. Ela diz, mas por quê, meu filho? Mãe, vamos comer pizza, porque lá fora você está demonstrando que você é uma mulher independente, que você não é uma mulher que fica só em casa e tal. E sem falar que a gente vai sair um pouco da rotina. Então, às vezes, você faz isso na sua casa. Normal isso aqui, entendeu? Outros tipos de situação, né? Vamos dizer, outras discussões do dia a dia. Ah, por que você torce para tal time? Aí você vai dizer por quê. Por que o Brasil está tão ruim ultimamente, né? O futebol, aí você vai dizer o porquê. Então, quando você diz o porquê, você está justificando, você está argumentando. Então, lembra disso. O que é argumentar? É apresentar justificativa a um porquê, tá, gente? Então, todo e qualquer conjunto de raciocínio que você utiliza para fundamentar, para justificar um posicionamento, uma tese explícita, é argumento. Só que a banca ela não vai querer que você só argumente. Você vai precisar detalhar a argumentação, gente. E como é que você detalha a argumentação? Quando você utiliza estratégias argumentativas. No meu material tem isso. Tem fundamentações semi-prontas coringas. Quais são as estratégias argumentativas que os avaliadores gostam? Meu, isso aqui é unanimidade. Uso de citação ou alusão legislativa, gente. Não quer dizer que você não pode usar outra. Então, olha, citação, alusão legislativa, você pode usar dados estatísticos, você pode usar, gente, comparação. Professor, tudo junto? Não, de jeito nenhum. Pode optar, você pode já ir treinando uma estrutura aí no seu texto semi-pronta, no meu material tem, e eu coloco lá, ó. Então tem citação, tem frases que dá para legitimar em qualquer tema. Então, comparação entre épocas, alusão histórica, por exemplo. Ou seja, que o seu texto, que a sua dissertação, ela não tenha, gente, somente exemplificação, porque todo mundo vai dar exemplo, isso aí eu te garanto. Quando você coloca na sua dissertação, para essa banca aqui, um pensamento do autor, comenta essa citação e dá exemplo, nesse caso voltados ao tema, é a possibilidade de você fechar nota nos critérios 1 e 2 é altíssima. Grande erro de muitos candidatos, qual é quando vão discorrer? Beleza, até colocou a citação lá no pensador, mas não comentou a frase. E muito menos relacionou com o tema, ou seja, só foi erudito. Só citou, colocou dado, depois fez outra frase, mas não explorou, gente. E isso aqui, ó, os avaliadores entendem, tá? Como uso produtivo. Espero que você esteja entendendo. Uso produtivo do repertório, tá? Um pouco parecido com o Enem, só que aqui é para concurso público, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou deixar isso aqui. Professor, esse material aí, olha só, você que já adquiriu meu material, eu vou mandar para você, tá, gente? Você vai receber essa redação pronta aí, tá? Você que ainda não adquiriu meu book, adquira que eu mando para você. Vamos lá. Segundo parágrafo, coloca elemento coisivo, separa por vírgula, coloca elemento coisivo. E aqui coloca tópico frasal e já pode ir explicando normalmente, tá? Nesse sentido, é indubitável. Veja que eu estou utilizando essas expressões aqui, ó, que eles são, gente, tá? Eles são marcas de opinião, tá? Por isso, por isso deve-se analisar a relação da saúde mental. É fato. Por isso é importante, é opinião. Porque eu coloquei aí um predicativo do sujeito que é assumido pela função do adjetivo. Indubitável é um advérbio, ou seja, são modalizadores de um discurso, gente. É a minha área de pesquisa, eu trabalho com isso, a argumentação.
E por isso eu oriento. Utilize essas expressões na dissertação argumentativa, que elas deixam claro o que, professor, a tese. Deixam claro que isso aí é opinião sua, ok? Tese é explícita, é isso que os avaliadores vão querer observar. Não, só tem fato no texto, não tem opinião. Tem que ter. Ah, professor, então eu vou ter que colocar a marca de opinião do tipo eu acho, eu penso, com certeza não. Esses modalizadores já cumprem isso, adjetivo, advérbio, por aí vai. Nesse sentido, é indubitável que o volume excessivo de informações postadas em redes sociais, olha a relação de causa e consequência aqui, ó. Tá aqui, ó. Que também é um tipo de estratégia argumentativa. Pode resultar em comparações que afetam psicologicamente as pessoas. Olha o que eu vou fazer. Eu vou usar aqui, tá? Uma citação. Um tipo de estratégia argumentativa que os avaliadores amam demais, meu filho. Mas não esqueça, não é citar só a citação. Você precisa legitimar. Eu vou dar um exemplo aqui de caso concreto. Recentemente eu corrigi uma redação para o TRF3, que a candidata utilizou uma frase, presta atenção aqui, ó. Tudo aqui, gente, serve para o seu aprendizado, tá? Já já a gente está terminando o vídeo. Ela utilizou uma frase de Aristóteles. E olha qual era o tema. Contexto digital, internet. É o que eu aplaudi, com certeza. Porque foi um exemplo que a pessoa deu na prática. No que acontece? Na época de Aristóteles não tinha internet, mas tinha desigualdade. Que tem também desigualdade em relação à internet. Então, ela citou a frase de Aristóteles e contextualizou para a questão da desigualdade digital. Ou seja, o que foi que ela fez? É isso que os avaliadores querem de você também. Legitimou. O que é legitimar, professor? De repente eu pego uma frase de um pensador e contextualizo para o tema, gente. É por isso que tem que ter no seu texto isso. O uso produtivo do repertório. Você legitima uma citação, ou uma citação de Balmer, a gente é uma armadilha, de repente. Ou uma citação de John Locke ou de outro pensador estadista. E você, por exemplo, o homem é o lobo do homem, por exemplo, do Hobbes, você, puxa, colocou para um tema que não era a violência. Não quer dizer que aquela frase é só para violência. Quem vai dizer é você. Mas você colocou aquela frase e relacionou, por exemplo, uma situação que tratava do individualismo. E aí o que acontece? Você legitimou. Ou seja, você tornou legítima a informação, tornou pertinente a argumentação. É isso aqui que você tem que entender. Ah, não existe esse negócio, essa frase é só para amor, essa aqui é só para violência, é só para segurança pública, só para educação. Não, é você que vai dizer isso. Então aqui, ó, estou citando, aí lembre, ó, utilize elemento coesivo com cuidado, ó, tá aqui, ó. Gente, tá aqui, ó. Aquilo que a banca tá querendo lá, elementos coesivos, já tem aqui no meu texto, tá? Eles já estão aqui, ó, os operadores argumentativos também, eles aparecem aqui no meu texto, ó. Segundo o sociólogo Guy Debord, a sociedade tende a espetacularizar momentos. O que acontece? Eu estou citando a frase. Mas lembre, eu já vou comentar, eu vou explicar. Você não precisa usar o ou seja, mas nesse caso eu fui obrigado porque eu estou escrevendo, eu sei que a minha letra ela é um pouco grande, ela não é grande. Então, normalmente, numa dissertação aqui de 30 linhas, o que é que eu faço? Coloco um ponto de seguida e depois vou dizer, ó, isso significa, essa frase quer dizer não, mas nesse caso eu já abri aqui, ó, tá? Nesse caso, já abri um termo exemplificativo, aliás, explicativo. Já estou o quê? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou comentando, contextualizando aqui em relação ao tema, a frase do sociólogo. Ou seja, transformá-los em quase perfeito virtualmente. Desse modo, tem-se a visão, eu vou dar exemplo agora, nas redes sociais, de situações sem defeitos, como o registro das melhores paisagens. Olha só, olha aqui, ó, veja, eu estou dando exemplo. Mas o que é que eu estou fazendo? Dando exemplo e fazendo citação das melhores paisagens, melhores comidas e vivências que diminuem a autoestima individual de quem não vive esse padrão. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? De novo, tá? Agora eu vou
detalhar o que? Desenvolver fatos, informações, opiniões sobre o aspecto 2 que poderia ser a segunda resposta para o meu tema. De novo, elemento coesivo, separa por vírgula. Os discursos de ódio na internet impactam no comportamento mental do usuário. Consoante dados da CNN, que é isso aqui? Dados estatísticos. É um tipo de estratégia. Tá? Professor, ouviu o professor que recomenda a gente criar dados. Olha, às vezes passa. Eu não faço isso, gente. Um concurso que vale a sua vida, eu digo para você. Você não lembrou dados num dia? Não tem? Tem outras estratégias, cara. Eu coloquei, tá aqui no quadro, ó. Voltei aqui, ó. Pronto, ó. Bata um print aí, ó. Tem outras estratégias. Tem no meu e-book essas estratégias, outras estratégias, tá? Eu não sou o tipo de professor que vai fazer esse tipo de recomendação. Se de repente você pega um avaliador e vê, opa, esse dado não existe. Aí tu vai correr o risco de poder zerar o teu texto? Não. Então, mas tem professor eu sei que recomenda a pessoa criar dados e tal, etc. Não, aqui ó, estratégia argumentativa. Você usou dados, você indicou, tem que indicar fonte. E outra coisa, você tem que comentar esses dados e relacionar com o tema. Aí eu digo, combina, combina essas estratégias com exemplos. Fica claro para qualquer avaliador. Você vai fazer um texto bem claro. Quando os avaliadores lerem seu texto, eles vão entender. Na hora, eles vão entender. Com santidade da CNN, vítimas de cyberbullying têm chance de desenvolver transtornos mentais. Ou seja, tem ou seja ali, tem aqui. Eu posso fazer pelo menos 2 vezes. É repetição, mas não é excesso. Se eu for fazer mais uma, aí eu vou perder ponta. Ou seja, é maior. Eu já vou comentando, tá vendo aqui, ó? Eu já vou comentando e de novo, ó, dando exemplos. Ou seja, é maior a probabilidade de ocorrências diversas psicológicas, tais como depressão, ansiedade, baixa autoestima, além de ideação suicida. Ou seja, qualquer avaliador vai entender que eu fiz aqui uma gradação. Eu fui daquilo que pode ser menos pior, vou usar essa expressão aqui, ou que pode ser o pior, né? A pessoa tirar a sua própria vida. O que é isso aqui? Exemplos. Coloquei dados, e aí eu comentei esses dados e dei exemplos. Pronto. Agora, veja só, gente, nós estamos aqui diante de uma dissertação argumentativa de 20 linhas. Então, para 30 linhas, que é o meu caso, que gosto de escrever, são menos 10 linhas, é muita coisa. Tá? Então, aqui é um modelo, como eu sempre digo, aqui é um modelo, tá? Na sua distribuição, eu só digo para você, só não faça parágrafo com 3 linhas, 2 linhas, que pode ter avaliador que vai descontar ponto, porque, professor, porque constitui parte embrionária, ou seja, é um embrião, não é um parágrafo, é quase um parágrafo. Não vai teimar, viu? Não vá duvidar, ok? Finalmente, na conclusão, gente, na conclusão, o que acontece? Eu vou fazer uma síntese, tá? Da discussão, um resumo daquilo que foi discutido, certo? Raramente a banca ela pede para indicações, fazer propostas. Vamos dizer que aconteça no tema de você. Você pode já apresentando medidas, políticas públicas, ou seja, ações efetivas para o problema ao longo do desenvolvimento ou deixar na conclusão, tá? Nesse caso aqui eu distribuí aqui ó, 4 linhas, né? Nessa minha conclusão. Lembrando de novo que eu não escrevo a conclusão contando o número de linhas, tá? Não é isso. A partir do exposto, portanto, embora exista avanço na tecnologia, situações retrógradas nas redes sociais podem causar prejuízos na saúde mental. O que é isso aqui? É discussão que está lá na introdução. Como é o nome disso? Coerência. Bem aqui eu provo a frase do renomado autor, um dos meus preferidos, Fiorin, que o texto é um todo de sentido. Ou seja, aquilo que eu apresentei na introdução, eu detalhei no desenvolvimento
E aqui eu estou resumindo, sintetizando na conclusão, ou seja, a relação entre redes sociais e saúde mental. Tá aqui, ó, eu provei isso. Só pode causar prejuízo. Ah, professor, mas pode causar aspecto positivo, ó. Mas aí, gente, eu adotei esse posicionamento, eu vou defender esse posicionamento. Se no tema permitir, tudo bem, mas nesse caso eu optei por essa linha de raciocínio. Descartes, tanto palavras ofensivas quanto comparações no universo virtual precisam ser monitoradas e amenizadas a fim de proteger a sanidade psíquica da pessoa. Está aí uma redação pronta de 20 linhas e eu espero que tenha ajudado, gente, ilustrado sobre o que você precisa fazer nesse nessa prova discursiva, como eu falei. O tema já é um desafio. E para mim, tá? Pode ser alguém que goste. Para mim, a minha opinião, ela não é melhor do que a de ninguém, viu, gente? No meu ponto de vista, o grande desafio é essa quantidade de linhas aí, ok? Um abraço. Eu espero que tenha lhe ajudado e até uma próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu permitir. Desculpe novamente pelos barulhos extras que estiveram aí porventura. Ah, já visto que eu não estou no meu estúdio, tá ok, gente? Até a próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu permitir.